próxima palestrante é a Cristina Morim, também lá do Laboratório de Corrosão do CEPEL. Essa galera, tive o prazer de trabalhar com eles todos. Boa tarde a todos. Esse aqui mostra, esse aqui tá. Bom, eu vou falar, o título do meu trabalho é Importância do Controle de Qualidade na Pintura Industrial. E eu vou mostrar para vocês 2 casos que aconteceram em uma empresa do setor elétrico, né, em que foram contratados serviços de pintura e que as tintas, durante o trabalho, apresentaram problemas. E aí nós fomos chamados para fazer uma inspeção técnica, uma perícia, para tentar solucionar, primeiro entender e depois tentar solucionar o problema, e foram resultados bastante úteis. Tá? É de baixo, né? Tá. Isso, tá bom. Perdão. Agora é a de cima. Bom, então, como eu falei, a importância foi mostrar, a minha intenção é mostrar a importância do controle de qualidade naqueles produtos utilizados na obra, não somente em termos dos parâmetros de qualidade das tintas líquidas, como também do desempenho das películas secas, mas principalmente baseados em normas técnicas adequadas às condições de trabalho que eles estão sendo aplicados. Tá? Então, a gente vai mostrar 2 casos, e eu vou começar com o primeiro, que foi um caso da tinta que estava sendo aplicada, era um poliuretano acrílico, na verdade, 2 poliuretanos acrílicos, sendo um na cor cinza e um na cor vermelho. A gente tem as normas Eletrobras de pintura anticorrosiva, e essa tinta ela segue a norma NE 011. E aí nós temos os padrões de qualidade das tintas. Uma primeira consideração importante é que, na época que foi feita a licitação da obra, ainda não existiam os padrões de qualidade da Eletrobras, né, da pintura anticorrosiva, as normas de pintura anticorrosiva da Eletrobras. Então, as normas existentes, elas se mostraram, não é o termo não adequada, mas não atendiam às necessidades do setor elétrico. Na época, essa obra foi licitada e o fabricante, a empreiteira, né, o aplicador que ganhou a obra, ele comprou as tintas, os produtos baseados nas normas Petrobras, tá? Que eram as únicas normas que existiam que eram padronizadas. São normas excelentes. Entretanto, o nosso meio é diferente. O setor elétrico tem características particulares. A gente trabalha com a parte enterrada e com estruturas aéreas, com aço galvanizado, principalmente. Então, nossos padrões de qualidade, eles envolviam, principalmente, uma alteração, uma diferenciação em termos do parâmetro de resistência à radiação ultravioleta. Para o setor elétrico, é de suma importância que a tinta, principalmente uma tinta de acabamento, poliuretano acrílico alifático, ela resista à radiação UVB. E as normas, na época da licitação, foram feitas, e a norma que estava sendo seguida pedia somente resistência a 720 horas de radiação UVA. Na norma Eletrobras, ela já não iria atender, porque nós pedimos 1.080 horas de radiação UVB. E aí, também, dentro dos critérios de aceitação e rejeição, esse resultado, né, dos ensaios, você tem que manter uma retenção de cor e brilho de 80%, e o que não foi observado quando nós fizemos as análises das tintas, que eu vou mostrar agora para vocês. Nós fizemos, o ensaio foi na câmara de condensação de umidade e exposição à radiação UVB por 1.080 horas, e o brilho inicial, a gente mediu, todas estavam atendendo aos requisitos mínimos de brilho, que era de 85 unidades de brilho. Entretanto, ao longo do ensaio, foram verificadas que
foram feitas as variações de brilho, né, e, consequentemente, a sua retenção. O que nós observamos é que a tinta que atendia aos quesitos de resistência à radiação UVA não atendia aos requisitos de resistência à radiação UVB. E a queda foi muito acentuada. Então, em termos de, com menos de 200 horas, a gente já via, já na primeira semana, a gente já viu uma queda bastante significativa. O que foi feito? Foi comunicado ao fabricante na ocasião, e aí foi um trabalho de parceria realizado entre o Laboratório de Corrosão do CEPEL e o fabricante, que foram feitas diferentes tentativas de formulação, até que se chegou a uma formulação ideal que atendeu a todos os quesitos, inclusive a de retenção em cor e brilho. Então, a retenção dela ficou em torno de 85%, e aí depois de 1.080 horas. Então, com isso, o fabricante obteve um produto de muito melhor qualidade e o setor elétrico ficou resguardado com o seu parâmetro de qualidade. Tá certo? Então, isso mostra que esse foi um primeiro caso. No segundo que eu vou mostrar também, que é importante a análise da qualidade, o controle de qualidade dos parâmetros, eles têm que ser feitos em função das condições de exposição de trabalho que aquela sua estrutura, que aquela sua superfície metálica vai estar submetida. Seja ela em condição de imersão, seja ela em condição de exposição atmosférica, cada condição ela pede um parâmetro, um grau de qualidade diferente. Então, esse foi um primeiro trabalho que mostrou uma evolução muito grande, não só de qualidade de produto, como também de capacitação técnica do pessoal envolvido nesse trabalho. E o segundo caso que eu quero mostrar para vocês, também, e aí as conclusões, né, que o ensaio de desempenho mostraram que todos atingiram os valores mínimos exigidos, mas não ocorreu no desempenho, isso da tinta líquida, mas, em termos de desempenho, ele não atendeu porque teve aquela queda muito grande na retenção de cor e brilho. E, nessas específicas da cinza e vermelho, a gente teve uma perda muito grande da cor, e principalmente do brilho, em muito pouco tempo. Então, isso aí caracterizou-se uma falha bastante grande. A empresa, né, a empresa do setor elétrico, ela estava resguardada pela norma Eletrobras, então, todo o trabalho de formulação, retrabalho e aplicação em ensaios ficaram por conta da empresa aplicadora e da empresa fabricante das tintas. E o segundo caso, que também foi um caso, que no final foi um caso de muito sucesso também, foi que a gente foi contactado por uma empresa do setor elétrico que tinha uma obra licitada de custo de 80 mil metros quadrados de uma linha de transmissão na Bahia, na subestação de Camaçari, de 500 kV, e essa obra abrangia 80 mil metros quadrados de estruturas e torres e subestação e equipamentos de subestações, e com custo estimado de 22 milhões de reais por uma obra de 3 anos. Ok. Então, o que aconteceu? Qual foi o problema dessa tinta? Também aconteceu, nessa licitação, uma não adequação dos produtos às normas. Na época da licitação, a empresa que ganhou a licitação forneceu produtos que atendiam determinadas normas, mas não atendia a norma Eletrobras, né? Porque também ainda não existia o normativo Eletrobras de pintura. Então, todos esses casos nos deram uma motivação a mais para concluir o nosso trabalho. E aí E qual foi o problema que a gente encontrou nesse caso 2? Foi o aspecto final da pintura. Quando a gente fala de pintura de estruturas, vigas, fundações de torres, de linhas de transmissão, a gente está falando de pintura a rolo e trincha. O nosso método principal de aplicação é rolo e a trincha para fazer as pinturas de reforço. Então, o que aconteceu? O fabricante
que forneceu, ele tinha um produto muito bom. Entretanto, nem ele sabia que o produto dele não aceitava bem a aplicação a rolo. Então, durante o trabalho, durante a aplicação com o rolo, havia o resultado final da película obtida, ela ficava com chapiscos, ficava com irregularidades bastante acentuadas. E aí eu vou mostrar para vocês, aqui mostrando as normas que nós trabalhamos nesse estudo. E aí a gente observou aqui. Isso aqui, se você observar, isso em termos de pintura industrial, você pode deixar áreas de retenção de sujidades, de umidade, e além do acabamento estético. Né? Aqui era outro exemplo, olha só como é que ele era muito rugoso. E, principalmente, o que estava acontecendo? Os aplicadores da empresa não estavam de posse desse caso, eles aplicavam e viam que o acabamento ficava completamente irregular. Aí, o que eles faziam? Eles tentavam, mais um detalhe, né? Olha só como é que ficava bem marcado. Eles tentavam cobrir essas irregularidades com a tinta de acabamento. E aí, claro, não conseguiam cobrir com a tinta de acabamento, e aí acabavam provocando um escorrimento. E aí, quando o CEPEL foi chamado, ele foi chamado dizendo que as tintas estavam com problema, que a tinta de fundo ela estava com o problema de dar esse aspecto muito irregular, e a tinta de acabamento que estava escorrendo demais. Né? Então, nós fomos verificar, fomos chamados, fomos lá em Camaçari, e fizemos uma série de ensaios locais, em loco, para verificar as condições das estruturas já aplicadas. Então, medimos a espessura seca, tentamos fazer um ensaio de aderência, como vocês podem ver, olha o estado, a irregularidade dessa espessura, dessa superfície. É óbvio que a gente não conseguiu fazer o ensaio de aderência, porque estava totalmente irregular. Né? Também fizemos, e aí, para verificar se a tinta de acabamento estava realmente com problema, fizemos, na presença do aplicador, na presença do dono da obra, na presença do fabricante, um ensaio de descaimento, simples. E aí a gente viu que o descaimento estava perfeito. O problema não estava na tinta de acabamento. Né? E aí a gente descartou o problema da tinta de acabamento e começamos a investir no estudo da tinta de fundo. E aí o laboratório recebeu a primeira remessa, que foi retirada da obra, do lote que estava sendo aplicado na obra, e fizemos aplicações no laboratório e verificamos que se os problemas iriam se repetir. No laboratório, nós reproduzimos também a pintura com rolo, né, a rolo de pelo curto, e fizemos a aplicação do esquema completo que seria aplicado nas estruturas, ou seja, uma demão de tinta mastique, alumínio, epóxi mastique alumínio, uma demão de PU acrílico alifático cinza e outra de acabamento branca. Então, também no laboratório, nós reproduzimos a mesma condição, ou seja, somente a tinta de fundo e depois a tinta de fundo mais o PU, nós obtivemos o mesmo aspecto, ou seja, além disso, a gente verificava que o PU não só não cobria as irregularidades, como a espessura que a gente conseguia também era baixa, e aí você ficava com os picos da pintura do PU à mostra. Fizemos uma série de ensaios, e, nesse meio tempo, o fabricante, isso aí durou aproximadamente 2 anos, porque a gente testava no laboratório, o fabricante formulava de nova amostra, voltava para teste, e assim foi, nós chegamos fizemos 4 remessas de amostras de teste, de novas formulações, e cada vez o fabricante iria ajustando um parâmetro ou outro. E aí nós chegamos na quarta remessa,
nós vimos que todos eles a gente estava, ou seja, essa é a primeira remessa que nós recebemos, a primeira amostra da quarta remessa, que a gente obteve o mesmo grau de defeito que tinha no início, que a gente mostrava aqui embaixo. E aí a gente viu que o problema estava no método de aplicação, né? Uma vez que, tanto com pistola quanto com trincha, a aplicação era satisfatória. O problema é que, na formulação, essa tinta não aceitava a pintura a rolo. E aí, isso tudo foi uma informação bastante útil para o fabricante, que ele adequou a sua formulação. Então, com base nisso, nós fizemos todo um trabalho e testamos todas essas formulações, até que chegamos a uma formulação em que teve um alastramento perfeito e a cobertura do PU também foi perfeita. Feito isso, nós fomos para campo aplicar numa torre. Nós fomos lá para a Bahia, em Camaçari, e aplicamos o trabalho, fizemos todo o trabalho de aplicação in loco lá em Camaçari. A primeira parte foi a escavação do pé de torre, isso aqui também eu trouxe para ilustrar, para quem não tem ainda noção de como é feito a aplicação de pintura de manutenção numa torre de transmissão. A gente abre os pés de torre, aproximadamente 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro cúbico, né? E aí a gente limpou com uma manta abrasiva, limpou a pintura anterior, que ainda estava em boas condições, lembrando que o nosso substrato é ácido galvanizado. Depois disso, após a limpeza da superfície, a gente procedeu à aplicação da demão de mastique alumínio. Então, como vocês podem ver, foi medido a espessura da demão remanescente, da pintura anterior remanescente, e depois a aplicação da tinta nos pés da torre, né, da tinta a tinta de mastique alumínio, a trincha. Feito isso, eles aplicaram também, foi feita depois também, agora a rolo, a aplicação do PU. Depois que eles foram aprovados em laboratório, que nós fomos para o campo, e nós chegamos à conclusão que a tinta estava aprovada para aplicação na empresa, uma vez que, em demão única, ela atingiu os 120 microns desejados, em demão única, e também o PU, ele conseguiu cobrir toda a espessura, toda a superfície na espessura determinada, sem escorrimento, né? Isso mostrou que a realização, seguindo os procedimentos normatizados, ou seja, no momento em que a tinta foi formulada para atender os parâmetros estabelecidos nas normas, você chega num produto de excelente qualidade. E foi isso o grande ganho, não só para o CEPEL, como para a empresa Eletrobras, mas principalmente para o fabricante. O fabricante, ele hoje tem um produto de excelente qualidade que ele pode dizer de peito aberto: eu consigo atingir 120 micros numa única demão e o meu PU não escorre. E também vale, isso é uma coisa importante da gente deixar registrado, que em todos os momentos do trabalho, tanto a empresa aplicadora quanto o fabricante, eles se mostraram muito solícitos e presentes, porque não adianta só você identificar o problema. É fácil identificar o problema. O que vale, o que importa, é você trabalhar junto e tentar solucionar. E aí, esse comprometimento permitiu um produto de boa qualidade e eu gostaria de dizer que o CEPEL continua à disposição das empresas Eletrobras e das empresas parceiras para, num trabalho de pesquisa, sempre visando a melhoria da qualidade dos produtos e o aumento da proteção anticorrosiva por pintura industrial. Aproveitando, eu corroboro o convite feito pelo Alberto e a gente espera encontrar todos vocês o ano que vem, lá em outubro, o que não impede de vocês quiserem visitar a gente lá no CEPEL, a gente recebe todos com muito prazer. Muito obrigada.